Olá, meus amores, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre uma imagem arquetípica bastante conhecida, que é a deusa Perséfone. Vamos falar então da deusa do submundo, da rainha do submundo, da esposa de Hades. Vamos falar um pouquinho sobre essa imagem arquetípica e como de forma prática a gente pode observar a atuação dela nas nossas vidas, ok? Mas antes da gente começar a falar desse mito e dessa imagem, né, dessa deusa grega, bastante importante, eu vou me apresentar para quem está conhecendo agora o canal. Eu sou Ellen Reis Mourão, eu sou psicoterapeuta junguiana, sou astróloga e também oraculista. E vamos lá então falar um pouquinho da deusa Perséfone? Bom, vamos lá. A deusa Perséfone é uma deusa bastante complexa, tá? Ela tem muitos aspectos, muitos aspectos. E como toda imagem arquetípica, ela tem luz e sombra, tá? Vamos lá. Todos os arquétipos, eles não são bonzinhos nem mauzinhos. Então, quando a gente vê a mitologia, a gente vê os dois lados dos deuses, né? Os deuses, ele tem um lado luminoso, bondoso, e um lado sombrio também, ok? Então, a gente fala que essas imagens arquetípicas, elas são amorais, tá? Então, em Perséfone, ela não tem só seu lado luminoso, ela também tem aspectos bastante sombrios aqui, e que a gente percebe muitas vezes que quando esse arquétipo está ativado e atuando como complexos, coisas bastante também sombrias e difíceis, tá? Mas vamos falar um pouquinho do mito dela. Perséfone é filha da deusa Deméter, a senhora da agricultura, a grande mãe, tá? Com Zeus, o senhor do Olimpo. Pois bem, quando Perséfone nasceu, ela se chamava Coré, tá? Ela se chamava Coré e sua mãe, ela isolou Coré de todas as figuras masculinas, ok? Por conta das suas dores, por conta de da subjugação, né? Dessa mulher, dessa deusa, que era extremamente importante, a subjugação do masculino, ela foi estuprada por seu irmão Poseidon, tá? Então ela decidiu afastar Coré de todos os homens, inclusive do seu pai, tá? E Perséfone, ou seja, Coré, vamos lá, Coré, ela tem esses dois aspectos. Enquanto Coré, ela cresce e se torna uma jovem muito bonita, mas totalmente inconsciente da sua beleza e do seu padrão de atração, tá? Ela cresce, então, enormemente em beleza. E ela é tão bela, que ela chega a rivalizar em beleza com a deusa Afrodite, tá? E muitos deuses, então, se encantam com a sua beleza e vêm cortejá-la, vão pedir a sua mão em casamento, mas Deméter nega todos os pedidos, ok? Um dia Hades, o deus do submundo, o deus do mundo dos mortos, a vê colhendo flores, mais especificamente narcisos, e ele se encanta por ela. Ele vai então até seu irmão Zeus, que é o pai, né, de Coré, e pede que ele dê o aval para que ela se case, para ele se casar com ela. Ele, tudo bem. E o que ele faz então, no momento que ela está lá, colhendo seus narcisos, suas florezinhas? Alguns mitos dizem que ela estava acompanhada das suas irmãs Ártemis e Atena. E aí ele sai de dentro da terra e sequestra Coré. Nesse momento, então, a deusa Deméter, sua mãe, fica desesperada, ouve os gritos de socorro da filha e sai por aí perambulando atrás dela, tá? E ninguém sabe para onde Coré foi, né? Então ela passa pela terra, ela em seu luto pela perda da filha, então ela começa a fazer com que as plantações, tudo seque, tá? Não tem mais fertilidade na terra. Tudo começa a definhar, os animais não têm mais fertilidade, a terra não dá mais alimentos e a humanidade então está ameaçada neste momento. Ela fica revoltada porque a deusa Hécate, né, conta para ela que Coré foi sequestrada pelo seu irmão, né? Hades era irmão de Deméter, com o apoio de Zeus. Então ela fica muito revoltada com isso e diz que nada mais vai crescer.
né? Por conta da morte dos seres humanos e da possibilidade da extinção da humanidade, então Zeus interfere e manda o deus mensageiro Hermes até o Hades para trazer Coré de volta. Só que enquanto ela estava lá no Hades, enquanto ela estava lá, o Hades deu para ela algumas sementes de romã. E as sementes de romã, a romã, a fruta romã, está associada com a deusa Hera, tá? A deusa do compromisso, a deusa da fidelidade e a deusa do casamento. E quando ela comeu as sementes de romã, ela assumiu um compromisso com Hades. Indignada, então, Deméter, né, pede um acordo. E aí eles estabelecem um acordo na qual Coré, que agora passa a se chamar Perséfone, passaria metade do ano com seu marido no Hades e metade do ano na vida humana na Terra, tá? Junto da sua mãe, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre as representações deste mito. Esse é o mito mais conhecido de Perséfone, existem outros, mas esse é o que traz a essência dessa imagem arquetípica, tá? Bom, esse mito está muito associado com, muitos estudiosos já falaram sobre isso, estão associados com os ciclos da vegetação, tá? Dizem que muitos afirmam que Perséfone representa a semente que morre e renasce, tanto que ela está associada como uma deusa da primavera. É a semente que cai no solo, morre e renasce. Então a gente está falando de ciclos, das estações da natureza, porque quando Perséfone retorna para sua mãe, vem a primavera e o verão. Então, ela é uma deusa associada a ciclos. Em termos do feminino, ela também está associada aos ciclos menstruais. Alguns estudiosos costumam afirmar que a ida de Perséfone, né, de Coré ao submundo, representa o momento da menstruação. Então, ela também está associada a ciclos onde morrem aspectos, por exemplo, quando a mulher menstrua, ela sai da infância e entra na vida adulta. Ok? Então, ela tem essa representação de morte e vida dos ciclos femininos. E ela está representando os ciclos da natureza. Então, o que ela vem nos dizer, tá? Ela é a representação do tempo das coisas, tá? Em termos coletivos e arquetípicos, do tempo das coisas. Então, o tempo que uma semente leva para germinar, ela é o processo de interiorização. Então, quando as mulheres estão menstruadas, né? Durante a menstruação, a TPM, a menstruação, há uma energia que se volta para dentro. O seu corpo fica mais sem energia e ela se volta para o seu interior, tá? Então, ela está voltada aos momentos de interiorização necessários e de espera do tempo das coisas. O tempo para morrer e o tempo para renascer. Sim, ela é uma deusa que trata das questões intuitivas, da intuição. Então, quando a mulher se conecta, não só a mulher, mas também esse feminino no homem se conecta com o seu mundo interno, tem a ver com esse aspecto da intuição, tá? Então, esse lado claro, belo de Perséfone representa isso, né? Esses ciclos pelo qual nossos corpos passam. Né? Então, é muito importante a gente olhar para esse aspecto em nós, o ciclo do sono, o ciclo das coisas acontecerem, né? A gente hoje está num mundo que a gente tem pressa, tá? A gente tem que estar produzindo e não tem tempo para olhar para si, para se dar esse momento de interiorização, tá? No entanto, se a gente voltar para o mito dela agora, a gente percebe que ela é uma deusa cíclica. E no seu lado sombrio, a gente percebe que Perséfone nunca deixa de ser filha. Ela morre. Ou seja, ela vai para o mundo dos mortos, ela morre, ela fica congelada, tá? Como a eterna donzela. Esse é o aspecto sombrio, que pode se manifestar na mulher em termos de continuar sendo filha. O que significa isso, né? Ela vai até o mundo dos mortos, mas ela volta para a mãe. Ela volta para Deméter. Ou seja, aquela mulher que não conseguiu sair do seu ciclo de dependência, ok? Então, ela está sempre indo e voltando. Ou seja, ela vai fazer
ela se casa. A pessoa que se casa, isso pode também estar dentro do homem, tá? Pessoa que se casa, mas quando se separa não consegue dar conta de si e volta para a mãe, tá? Essa mãe pode ser a mãe física, como pode ser uma mãe simbólica. O casamento pode representar essa dependência. Outras coisas que podem representar uma dependência, tá? Ela depender dos outros para tomar suas decisões. Uma mulher com Perséfone muito constelada, vamos dizer assim, é aquela mulher que se deixa, ela mimetiza no lado sombrio, né? Então, assim, ela cata todas as projeções que o outro tem dela. Por quê? No mito, ela é uma extensão da mãe, tá? E ela precisa cortar isso, ela é uma extensão. Ela carrega a dor da mãe. Então, veja só, ela foi criada pela mãe, longe do masculino, longe do pai. Isso traz uma série de dificuldades. O que? O masculino está excluído nela. Então, a sua capacidade de autonomia, de lidar com o homem, de lidar com o mundo objetivo, foi totalmente danificada, tá? O masculino está excluído para ela, né? Por conta dessa mãe. Então, muitas vezes a gente percebe em mulheres com Perséfone ali muito constelada, por exemplo, ela trazer as mesmas dores, ela carregar a dor da mãe. Então, aquilo que a gente fala da lealdade materna, a figura materna, né? E ter dentro de si a imagem e a interpretação de que os homens são sequestradores, abusadores e estupradores, tá? Porque foi justamente o que aconteceu com a Deméter. E ela passa essa imagem para a filha. Então, ela não teve contato com figuras masculinas, né? Ela não teve contato com Zeus, ela não teve contato com qualquer outra figura masculina. E ela então tem contato com o quê? Com o ânimos materno, tá? Então, a gente vê relações de dependência. Ela não consegue sua autonomia, ela fica em ciclos. Ou a gente pode ver isso também constelado na figura do próprio casamento da mulher. Ela fica entre o marido e entre a mãe, entre o marido e entre a mãe. A mãe manda nela, o marido manda nela, um fica contra o outro e ela fica igual ioiô, de um lado para o outro, tá? Ou quando ela se casa, ela também cria essa relação de dependência, tá? É a mulher que não tem essa força do masculino em si para ir para o mundo, tá? Então, a gente fala também desse aspecto de dor, ok? Ela carrega essa dor desse materno, então ela precisa parar para olhar para essa dor que não é dela, né? Ela construir, ela olhar para essa dor. Perséfone também representa a rainha do mundo dos mortos, aquela que consegue navegar no mundo dos mortos e no mundo dos vivos, na Terra, ok? A mundo dos mortos, ele representa muito o inconsciente, o mundo da perda, da morte, né? Todos nós, em algum momento, sofremos perdas, sofremos dores. Então, se a gente voltar lá para a nossa infância, por melhor que tivessem sido os pais, pessoas que tiveram pais maravilhosos, em algum momento, algum ponto, existe uma dor. Pode ser o abuso psicológico, o abuso físico, sexual, tá? Abusos, bullying, etc. Em algum ponto a gente tem perdas e dores que precisam ser olhadas, tá? Então ela representa esse aspecto do mundo dos mortos, da dor, da perda, do vazio, ok? Só que no seu lado sombrio a gente vê que ela é a eterna vítima. Vejam, Perséfone ficou congelada na imagem da menina. Então a gente vê isso em muitas mulheres. Quando há falta desse masculino, esse masculino foi excluído, ou ele foi fraco na relação com a filha, né? O que a gente percebe? Que são mulheres que não conseguiram se desgarrar e ir para o mundo, né? Porque o masculino, pai, né? Faz o corte do cordão umbilical, tá? Então ela não tem, ela não se apropria do seu poder. Então ela se torna eterna vítima. Então aquela mulher que tá sempre na dor, ela ficou congelada na menina, na dor.
Isso também pode ser para os homens, a pessoa que fica reclamando da vida, reclamando, porque o meu pai foi isso, porque a minha mãe foi aquilo, porque a vida foi ruim para mim, porque isso, porque aquilo, e ela fica presa no Hades, no mundo dos mortos. Ela não vive. A vida é dinâmica, ok? A vida, ela pede movimento. Quando você fica na vítima, você tem sempre razão. E quando você fica na vítima, você não se movimenta, você fica presa. Você comeu as sementes do compromisso e ficou presa no Hades, tá? Então, ela representa muito disso e dessa dor das suas ancestrais. Então, ela pode captar isso muito fortemente da mãe, da figura materna, das avós, bisavós, etc. Ok? Então, é importante que a pessoa olhe para si própria, para sua dor. Não é errado olhar, mas que ela não se identifique, porque ali ela fica no papel confortável, ela fica no papel de filha e de eterna dependente. Ai, é ruim, dói, mas é confortável. Eu conheço esse papel aqui me encaixa. E outro aspecto importante dela é que ela precisa, né? Então, no caso desse arquétipo, desses aspectos sombrios dominarem a psique de uma mulher, o que ela precisa fazer? Como que Perséfone então se torna rainha e pode se tornar então amadurecida quando ela se torna a sua própria mãe, quando ela se torna Deméter para si, tá? Onde ela para de depender. Quando a gente fala de mãe, a gente não está falando só de ser mãe para si própria, a gente está falando da sua capacidade de se nutrir, porque Deméter está ligada muito à nutrição, à agricultura, ao crescimento dos alimentos. Então, ela era a deusa da alimentação, tá? Da fertilidade, então, ou seja, da sua capacidade de se nutrir, da sua capacidade de se bancar. E também como alimento espiritual, ou seja, ela se nutre de si própria, ela cuida dessa criança que tem suas dores, que todos temos, em maior ou menor grau. Mas ela para de culpar o mundo e vai para esse materno em si própria, ok? Ela começa a se tornar sua própria mãe, parar de culpar a vida, parar de culpar o mundo e ela começa a se acolher, tá? E pegar essa capacidade de cultivar, de ter prosperidade, porque deusa Deméter é uma deusa associada ao próspero, ok? E ela sai daquilo que a gente chama de pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? Muitas mulheres Perséfone, né? A gente vai usar esse termo, né? Que foi usado, por exemplo, no livro As Deusas é Mulher, da Jean Shinoda Bolen, onde ela fala da mulher Perséfone. O que a gente percebe nas mulheres Perséfones? Que eu diria que é 99% dos casos na clínica. Que é a ideia de que ela precisa ser salva. Vamos falar um pouquinho do casamento, então, de Perséfone com Hades, tá? Onde ela se torna Perséfone, ela se torna rainha. O problema desse arquétipo, ele é muito poderoso, esse casamento com Hades, no entanto, este casamento com Hades é projetado fora, no externo. Então, ela anseia, ela vive um conto de fadas dentro da sua cabeça, numa idealização de que ela vai ser salva. Né? Então, quando encontrar aquele homem maravilhoso, ele vai me salvar da minha dor. Não, ele vai ser perfeito, ele vai me curar do feminino, né? Então, fica tudo no externo, né? Ele que me salva e ela fica nesse processo infantil ainda, porque ela está projetando, né, a salvação no externo, na figura do pai. Alguns mitos, algumas versões do mito diz que Perséfone, quando foi sequestrada, chamou por Zeus, não foi nem pela mãe, ela clamou o pai, tá? Então veja só, ela acaba projetando essa salvação no homem. E o que acontece quando ela fica presa nisso? Ela vai atrair homens que vão dominá-la.
Porque é muito comum nas mulheres Perséfones inconscientes, tá? Elas assumirem, elas comprarem, como elas não têm consciência de si própria, da sua força, comprarem a imagem da ânima do homem. Então ela vai fazer de tudo para agradar, ela vai mudar a sua personalidade para estar com ele, para ser aceita, para ser amada e para ser salva, tá? Então isso a gente vê muito, muito, tá? E ela só se torna rainha, então, quando ela para de projetar esse salvador externo, quando ela se casa consigo própria e vai para o seu inconsciente, onde ela assume a responsabilidade da sua própria felicidade. Quem é o Hades, né? O Hades é o seu inconsciente. Hades é irmão de Zeus, é o tio dela. Então, dizem que ele é um aspecto sombrio de Zeus, é o rei do submundo, né? Então, onde ela vai olhar para essa sombra paterna, dentro dela, o pai está dentro dela, né? Então, ela vai assumir seus aspectos paternos em si, tá? Então, ela não só tem que ser mãe de si própria, como ela tem que fazer essa viagem para dentro de si, olhar para os seus aspectos paternais dentro de si. Então, a capacidade dela de se mover pelo mundo, a capacidade dela de ir ao encontro do objeto, e aí ela se casa com o seu inconsciente. Tá? Quando ela assume essa responsabilidade, quando ela começa a amar as suas sombras, tá? O mundo do Hades, onde ela tá lá inserida e ela é a rainha, são as suas próprias sombras, quando ela se ama de forma profunda. A mulher que ainda está infantilizada na Perséfone, presa no mundo do Hades, com a mamãe, vai pro marido, depois vai pra mamãe, ela tá aqui naquele processo de não se amar, tá? Porque ela não se banca, né? Ela muitas vezes quer agradar o outro, ela quis o tempo todo agradar a mãe, agora quer agradar o marido, tá? Então ela tem que amar o que é mais profundo dentro dela, o que é mais, e fazer esse casamento consigo própria. Então as mulheres precisam, né? Então ela começa a substituir a palavra eu preciso de alguém que me salve, um companheiro, aquele príncipe encantado, né? E ela vai atrair só homens que vão dominá-la. Ela retira essa palavra preciso. A felicidade, o amor próprio não está atrelado a ter alguém. E ela passa a poder desejar e a poder escolher, ok? Então esse foi um pouquinho da minha contribuição a respeito da mitologia grega e da imagem arquetípica de Perséfone. Me conta aqui se você se identificou com alguns pontos sobre ela, tá? Fala pra mim como que tá essa Perséfone em você. Se ela tá mais infantilizada ou você tá no processo de olhar para suas dores.